Maria Fernanda Passos. Chega por aqui, guria. Né? Passa por aqui. Chega por aqui. Vereadora eleita do PT. Né? Conheço essa guria desde bebezinho. Ai, que alegria que eu tô de estar aqui contigo. Bebê de colo era, pequenininha. É. Oi, ela não Fer. é. Claro, não te lembro. Vocês moravam lá em Pelotas, lá na Baixada. Isso. Como é o nome da rua lá? Na Bento, né? Bom dia, Não. bom dia. Bom dia. Bom dia com muita alegria. Fernanda, bom dia, Ruba, todo mundo que está nos acompanhando aí pela tua rádio. Eu tô muito feliz de estar aqui contigo, bom. viu? Que rua era, te lembra? Para recordar assim, coisas lindas, as recordações do passado. Eu me lembro que ficava uma quadra ali do estádio Bento Do Freitas. Brasil. Isso. A gente Era bem na morava Baixada organizada ali. lá embaixo. Depois, teu pai casou, a tua mãe, a Ana, e você nasceu. Eu fui fazer uma visita lá, tu era um bebezinho. Eu morei até os 4 anos lá, depois vim para cá. Ainda. Prazer de receber aqui. O prazer é meu, Ruba. Muito bom estar contigo, com a Fernanda, minha amiga de toda a vida aí. Que bom. De muitas caminhadas. E eu adoro bater um papo, né? Não gosto de conversar. Jornalista, Não né? gosto de Comunicadora, né? Maria Fernanda Passos, eleita vereadora, segunda mais votada do PT, a quinta mais votada na geral, com 528 votos. Parabéns. Expressiva a votação, hein? Muito obrigada, Ruba, super expressiva. Eu acho que é o fruto de uma caminhada mesmo, né? Da consolidação de uma trajetória. Eu saí na eleição passada com 333 votos. Quase que dobrou a votação. Quase que dobrou a Ficou votação. primeira suplente. Fiquei primeira suplente na última eleição. Chegou a assumir um período com um mandato compartilhado junto com o Lisandro Lenz, né? Isso mesmo. Uma iniciativa que partiu do próprio Lisandro, né? Que me convidou para compartilhar o mandato, no sentido da gente fortalecer a representação na Câmara, ampliar as nossas pautas, né? E deu um resultado positivo aí, né? Claro, a gente não conseguiu ampliar as cadeiras do PT, que era um objetivo nosso, né? Para 3 cadeiras ao menos. Havia-se expectativa de 3 vereadores do PT. Faltou poucos votos. Faltou 43 votos. 43 votos para eleger a Isabel. Isso, que seria a nossa que ficou hoje como primeira suplente. Quando eu concorri... Seria mais uma mulher, né? Quando eu concorri em 2004, me faltou 29 votos. Eu pego uma aguinha pra Tá, já ia tomar... 29 votos me faltou na época. Quer dizer, na legenda. Uhum. Não é fácil, a legenda não é fácil, né? Esse sistema, ele é um sistema, inclusive, que confunde as pessoas, né? Uhum. Ninguém sabe muito bem como funciona essa eleição para vereador, a pessoa faz mais votos que o cara lá, porque na última eleição mesmo eu fui a 6ª mais votada de todos. De todos, mas por conta fora. Fiquei fora. E a Isabel fez 490, né? Acho que fez 490. Eu não sei exato, foi 400 e alguma Isabel. coisa. E entra aqui, ó, o Alisson com 432 e o Gago 415. Porque as pessoas têm que entender a questão do coeficiente eleitoral, né? Isso aí que é a legenda. Por isso que muitas vezes a pessoa diz, eu não voto no partido, eu voto na pessoa. Eu falei, mesmo tu não querendo votar no partido, tu vota no partido, né? Mesmo que tu vote na pessoa, no sistema proporcional, tu acaba votando no partido, né? Tá feliz? Muito feliz? Eu tô feliz, Ruba. Eu acho que para além do reconhecimento da trajetória, que nem eu falo de um trabalho que não começou ontem, né, que é de muito tempo, eu tô feliz porque a partir de um mandato de 4 anos, a gente tem um potencial de trabalho, de ampliação das pautas, de relação com a comunidade, de transformação da cidade muito maior, né? Certo. Eu nunca paro de fazer política, minha vida sempre é atravessada pela política. Desde guriazinha, desde os meus 13 anos estou dentro do PT, nos movimentos sociais, movimento estudantil, sempre petista. Sempre petista. É o partido que eu me identifico de berço. De família, de trajetória, de construção da minha vida política mesmo, né? Depois que corta o cordão umbilical dos pais, eu segui e me identifico. O PT é a minha base, porque eu acredito que é isso, que a transformação da sociedade passa pela valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Mesmo quando a gente fala hoje na questão dos autônomos, né? Que não é mais aquele trabalhador da carteira assinada, nem o operário. Houve uma mudança no mundo do trabalho, mas eu acredito que
a valorização dos trabalhadores, das trabalhadoras, né, de quem produz as riquezas, é fundamental para a gente alcançar a transformação social, um lugar melhor, né, desde a nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. O que podemos esperar da Maria Fernanda Passos, vereadora eleita do PT, a partir de 1º de janeiro de 2025? E só para complementar, né, o teu questionamento, a única mulher agora, né, presente, mais uma vez, né, que é o Partido dos Trabalhadores que elege uma representante mulher, né, que os últimos 43, anos também, né, foram mulheres do Partido dos Trabalhadores. E faltou 43 para eleger 2 mulheres. Como foi a outra faltou 13 votos para eleger. 13 votos para eleger 2 mulheres. Nessa eleição faltou 43 para o PT. Eleger 2 mulheres, seriam 2 mulheres na Câmara. Isso mesmo, isso mesmo. Na verdade, assim, eu acho que são muitos desafios, acho que esse cenário já mostra, né? Eu me elegi, Ruba, o voto das pessoas veio muito também pela minha postura combativa. Nos momentos que eu assumi a Câmara, eu estive à frente de momentos duros, assim, né? Você se considera muito radical? Eu não me considero radical, eu me considero firme nas minhas posições, o que eu acho que é diferente. Isso. Eu não sou radical porque eu sou do diálogo, eu posso mudar a minha opinião, eu não tenho problemas nisso, de dialogar com os diferentes e de mudar a minha opinião, né? Mas eu sou muito firme nas minhas posições, tem convicções que eu não abro mão, né? E essa defesa da comunidade, a defesa dos serviços públicos, a defesa do direito das pessoas, eu não abro mão. Então, por isso, muitas vezes parece radical, porque a gente está num mundo tão distorcido, né, onde os direitos viraram privilégios, que quando a gente defende os direitos, a gente parece radical. Mas, na verdade, eu sou muito firme nas minhas posições e convicções, e foi isso que fez com que a minha votação chegasse nesse patamar. Maria Fernanda, nesse período que você compartilhou o mandato junto com o Lisandro, esteve vereador em alguns períodos, alguns meses, você buscou o diálogo com a situação? Você é oposição, tentou ou buscou diálogo junto à situação, ao governo? Sim, muitas vezes, inclusive propus. Eu fiz uma proposta de anteprojeto ainda quando o Fávio era prefeito, que era potencializar o trabalho dos agentes comunitários de saúde e fazer uma conexão entre Secretaria de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Social no combate à violência contra as mulheres e as crianças, tendo uma formação dos agentes comunitários de saúde, incluindo os agentes comunitários de saúde na rede de proteção. Porque o que acontece? Esses trabalhadores estão na ponta, são quem visitam as casas, são quem pode levantar diagnóstico, quem pode auxiliar nos encaminhamentos. Então, eu entendo que eles são parte fundamental para serem incluídos nessa rede de proteção dos direitos e no combate às violências. E eu tive o projeto vetado. Enfim, sim. Ixi. Porque, na verdade, se encaminhou como um projeto, aí o prefeito disse que era inconstitucional, vetou, mas não houve nenhum diálogo no sentido de, vamos buscar uma alternativa, essa ideia é válida, vamos avançar, né? Foi bem complicado, assim. Nunca por minha parte, assim. Eu sempre procurei, por exemplo, quando eu assumi o mandato, assumi a Procuradoria das Mulheres na Câmara de Vereadores, porque nós temos um órgão dentro da Câmara de Vereadores, que é a Procuradoria das Mulheres, e eu sempre, a partir dali, nos poucos momentos que eu assumi, 4 meses, depois 2 meses, era meio que quase uma gincana para conseguir desenvolver ações. E eu, a partir dali, procurei chamar toda a rede, né, do SUAS, chamar a delegacia da Polícia Civil, sempre porque uma das minhas pautas, que também é da minha trajetória, é o combate às violências, em especial a violência contra as mulheres. Sua bandeira principal, pode ser? Não? Eu acho que hoje a minha bandeira principal se tornou um aglomerado dessas pautas, que é a política dos cuidados, que eu tenho trabalhado com esse conceito, né? Que não é um conceito meu, que já é um conceito nacional, né? Inclusive já tem leis nesse sentido, mas que é a gente trabalhar em rede, Cuba, e tratar do cuidado com as pessoas. E o cuidado com as pessoas, a garantia de direitos passa pela Secretaria de Desenvolvimento Social, as políticas do Sistema Único de Assistência Social, mas passa também por um fortalecimento da educação pública, por uma ampliação de vagas nas creches e funcionamento das creches, e também pelo nosso sistema de saúde pública, né? Então, são esses 3 eixos que eu trabalho enquanto... E vereador tem as suas limitações, porque a gente não é executivo, certo, né? Mas enquanto no papel de promover
políticas nesse sentido, né, apresentar projetos e também trabalhar como uma indutora desse trabalho em rede, porque eu acho que a gente não pode trabalhar cada um no seu quadrado. A gente precisa que essas políticas sejam transversais. Então, a partir do meu mandato, eu pretendo ser uma indutora dessa transversalização, né, chamando esses agentes, propondo políticas nesse sentido, construindo com eles uma relação que interligue essas áreas que eu acho que são a base das políticas de cuidado. A situação terá maioria, a oposição ou minoria. 3 vereadores. Como é que poderá ser o comportamento a partir do 1º de janeiro? Olha, nós do PT, nós temos uma posição de sermos sempre uma oposição construtiva, né? A gente não faz oposição só pela oposição. Então, a nossa ideia é sempre, como eu te falei, mantendo a convicção da defesa dos direitos, dos serviços públicos, né? E dessa base que eu trago hoje, que é essa questão da política dos cuidados. Então, isso vão ser coisas inegociáveis no sentido de quando estiverem, as políticas do Executivo não estiverem atendendo a comunidade nesse sentido. Crianças, mulheres... Isso, enfim. é a base, porque eu acho que eu defendo, Ruba, se a gente tem uma cidade que cuida das mulheres e das crianças, certo, nós temos uma cidade boa para todo mundo. Certo. Primeiro que as mulheres são a maioria da população. Certo. E são hoje a maioria dos chefes dos lares de família. São as mulheres que cuidam das crianças, que cuidam da sua comunidade. Nessa minha experiência, o que também resultou na minha ampliação de votos, foi a minha interlocução e o meu trabalho conjunto com as mulheres da periferia. A minha base de campanha, quem estava na rua fazendo campanha comigo com muita força, foram as mulheres das periferias. Porque elas são, inclusive, as responsáveis pela organização do seu bairro. São elas que são, a maioria, as lideranças do bairro, ou que pelo menos se mobilizam para cobrar. Está faltando médico no posto, o meu filho não está conseguindo atendimento pediátrico, na escola está faltando tal coisa. Então, as mulheres, além de tudo, elas também são quem se preocupa com a sua comunidade, né? Porque a nós sempre é delegado, como uma forma cultural, inclusive, os cuidados, né? Então, as mulheres são quem cuidam das crianças, da sua casa, do trabalho e também do seu território. Então, o meu foco é muito nisso, até porque eu sou, além de tudo, a única mulher eleita, né? O que você mais pretende priorizar no seu mandato? Eu quero, Ruba, eu estou com uma pretensão de criar o núcleo do mandato nos bairros. O que é isso? Eu, inclusive, já vou começar essa semana. Porque na Vencato eu tenho uma turma muito grande lá. A partir dali, eu quero criar um núcleo do mandato e vou trabalhar permanentemente com eles. Por quê? Porque eu acredito, eu escutei aqui a entrevista do Lisandro e a gente tem a mesma percepção de trabalhar com as potencialidades do nosso território. Aí o Lisandro fala da cidade, né? Potencialidades do desenvolvimento econômico da nossa cidade, ele trouxe aqui o exemplo da linguística, economia solidária, e eu pretendo aprofundar um pouco mais no sentido de trabalhar as potencialidades dos bairros, dos territórios, porque lá eu quero saber qual é a maior necessidade dos bairros e não na questão da infraestrutura, que infelizmente não depende de nós vereadores. A gente pode destinar uma emenda, a gente pode fazer uma indicação, mas quem executa é o município. O que eu quero fazer é quantas aqui por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Porque eu ainda não fiz esse diagnóstico. Mas na Vencato nós temos muitas mulheres costureiras. Nós podemos incentivar, criar uma cooperativa. O que as mulheres necessitam? Quem empreende nesse bairro? O que necessita? A gente precisa de um auxílio, inclusive, para entender como faz a contabilidade de um negócio. Buscar parceria com a Universidade Católica, que tem incubadora de cooperativas, com a própria Unipampa, fazer formação com esses agentes locais. Então, a minha ideia é trabalhar com esses núcleos do mandato no bairro, trazer esses diagnósticos que passam por isso, mas que passam, por exemplo, nós temos uma grande incidência de gravidez na adolescência no bairro tal. Certo. Nós queremos trabalhar isso com as nossas jovens. Então, o mandato vai dar o suporte para aquela comunidade trabalhar em conjunto com essa demanda. Então, a minha ideia é esse projeto. Certo. E também fazer 4 vezes ao ano caravanas da cidadania nos 4 cantos da cidade. O que são essas caravanas? Explica. Construir a partir desses núcleos, mas fazer um evento 4 vezes ao ano com aquela comunidade, onde a gente leve
corte de cabelo, onde a gente leve uma diversão para as crianças, brinquedos, onde a gente leve um material informativo, porque tem demandas que a gente nem acredita, as pessoas procuram o gabinete na Câmara de Vereadores para imprimir currículo, para organizar o currículo. Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer nessas caravanas de cidadania, atender as pessoas. Aqui nós vamos colocar um computador, uma impressora para fazer currículos e entregar para a comunidade. Então, a partir dessas necessidades, que são cidadãs, eu quero também levar essa caravana da cidadania, mas também como um evento, porque as pessoas cobram muito isso, né? Os bairros ficam esquecidos durante os 4 anos de Câmara, os 4 anos de Executiva, o bairro pouco vê essa movimentação da presença no território e da construção com aquelas pessoas, né? Então, esse é o meu compromisso prioritário nesse mandato. Falam muito que vem os vereadores só na época de eleição, né? Isso. Existe essa cobrança, né? O vereador só aparece em época de eleição. Você pretende mudar esse conceito? Sim, porque eu acredito que a mudança parte do território da gente, sabe, certo. Ruba? Eu sou uma jornalista que hoje estou trabalhando por conta da internet, trabalho no centro do país, né? Eu trabalho numa mídia de esquerda, numa imprensa de esquerda, mas trabalham com referências da esquerda, intelectuais, enfim, agentes do centro do país. E eu entendo que eu consegui chegar até lá por conta do trabalho e das minhas posições, da minha trajetória no meu território. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que é com as pessoas do lugar, com os agentes daquele lugar, é naquele lugar que a gente consegue fazer a transformação. E você pretende ser atuante nesse sentido aí? Pretendo ser. Esse é o meu grande compromisso. Já, de imediato assim? Já, essa semana já estou organizando a reunião na Vencato, que vai ser que tem um grupo maior organizado, depois no Cerro da Pólvora, que eu também estou com um grupo bacana lá organizado, e a ideia é, a partir desses 2 núcleos, que são onde eu tenho maior estrutura de organização de pessoas, eu ir passando para outros bairros, outros territórios, né, a partir de alguns agentes, porque esse ano a gente conseguiu espraiar assim, a campanha, então assim, tem agentes em todos os territórios da cidade, e a ideia é, a partir daí, começar a organizar esses núcleos. Dentro da sua proposta, incluir a cultura, o lazer também para os bairros? Isso, a minha ideia com essas caravanas é a gente, nesse momento que vai ser de evento, a gente ver quem são os artistas do bairro, proporcionar um espaço para que se apresente, né? E tudo isso é importante, Ruba, dizer que tudo isso é sem recurso, né? Porque, assim, a Câmara de Vereadores, tu recebe o dinheiro, que não é um salário, porque a gente não é trabalhador, não é CLT, né? Mas tem um outro nome, é um subsídio. O subsídio do vereador. Tem um assessor por bancada, ou seja, hoje a bancada do PT são 2, é um assessor para os 2, e bom, é o que temos, né? Certo. A gente consegue... Transporte é por sua conta? Tudo será por minha conta. A Câmara não tem veículos? A minha ideia é parte desse subsídio eu poder reverter para essas ações, porque é claro que vai ter parcerias, né, de pessoas que vão colaborar com o projeto, mas também eu quero buscar valorizar também os trabalhadores que vão estar se envolvendo no projeto. Então, é tudo isso, né? É importante porque às vezes as pessoas não sabem que a Câmara não tem essa estrutura. O vereador, ele pode apresentar uma campanha institucional por ano. É só uma campanha por vereador. E um dos grandes trabalhos que eu acho do vereador é justamente o trabalho de conscientização, né? A gente cobra tanto das pessoas, mas a gente precisa conscientizar as pessoas do lixo, a gente precisa conscientizar as pessoas da vacinação, mas esse é do trânsito, tantas outras questões, né? Do combate às violências, dos direitos. Então, assim, esse é um papel do vereador que a gente também não tem, né, um grande recurso para trabalhar, né? É importante as pessoas saberem, porque senão fica uma cobrança e às vezes não compreende o funcionamento. O vereador, né? Pode fazer uma campanha institucional, somente uma por ano. Cada vereador. Então, é um desafio grande, mas com o que a gente tem de recursos dentro desse subsídio, eu vou tentar transferir parte dele para essas ações. Você já está preparada, né? Já teve essa preliminar já do seu mandato compartilhado aí, né? Eu acho que o mandato compartilhado me deu uma noção muito grande do funcionamento da Câmara, né? De quais são os limites. Eu acho que o especial, Ruba, é entender os limites de um vereador. Porque quando a gente vai para uma campanha política, eu pego material, às vezes, né? Não vou citar nomes, mas assim, em geral, tu pega material e os vereadores prometendo coisas que... Mesmo que ele queira, mesmo que seja um desejo, uma intenção, não é a capacidade nem prerrogativa do vereador, né? Então, acho que eu entendo... Exemplo, o vereador oferecendo transporte escolar. Sim. É uma tarefa do município, né?
O que tu pode é lutar para ter um transporte escolar, tu pode conquistar uma emenda e destinar à prefeitura que vai usar ou não, porque às vezes a gente tem as emendas paradas. Então, assim, não é a prerrogativa do vereador. Eu acredito que a prerrogativa do vereador é ser voz da comunidade na Câmara de Vereadores, porque parece que é pouco, mas quando a gente está no parlamento, por isso que parlamento é o parlare, né? Então é onde a gente consegue expor as necessidades, fazer os embates das disputas dentro dos projetos que vão para a Câmara, do orçamento, e externar muitas vezes a indignação da comunidade com serviços que não estão acontecendo. Então acho que esse é um papel importante do vereador. O outro é essa questão das relações de conquista de recurso, de relações, como eu estava falando, com as universidades, que vão beneficiar a comunidade de alguma forma, né? E a outra é a organização popular. Eu acredito muito na organização social, sabe, Ruba? Eu acho que se a gente consegue incentivar e organizar as comunidades, eu não tenho dúvida que os nossos bairros vão se desenvolver muito mais a partir da organização mesmo das pessoas daquele território. Então, eu acho que esses são os eixos principais, assim, da atuação de um mandato. E agora, recentemente, né, Fer, tu teve também com o coletivo Rosas Negras, né, que são esses tipos de coletivos, de grupos, né, que se organizam e vêm participando. Uma questão que eu queria perguntar, tu vai continuar, né, atuando, vai continuar teu trabalho como jornalista, né? Eu acho que esse teu trabalho, assim, que está lá no centro do país, também ajuda a levar o nome da cidade, né? A elevar Jaguarão, né? Com certeza, não, eu vou continuar, e eu tenho dito isso, estamos colocando Jaguarão no mapa da política nacional, porque quando eu comecei a trabalhar nas empresas, a maioria do eixo Rio-São Paulo nem sabia que existia Jaguarão, né? Porque é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, a partir da minha presença nesses espaços, já começou, olha, Jaguarão, a gente mostrava nos vídeos a ponte, as pessoas se maravilharam. Eu até mexo, que eu virei meio que ponto turístico, porque as pessoas vêm para me conhecer, então vem gente de Porto Alegre, vem gente de São Paulo, vem gente da Bahia, que vem, o Rio Grande do Sul vem a Jaguarão, e a partir daí conhece a cidade, as nossas potencialidades, e as relações também políticas, né? Porque o meu trabalho, como eu te falo, eu estou numa imprensa que é política, que é de esquerda, então eu tenho relações com diversos deputados dos mais diversos partidos, né, do espectro da esquerda, mas que eu posso estar estabelecendo relações em Brasília e que pode estar colocando Jaguarão nessa mira, né, das ações, das políticas, dos recursos, enfim, então eu vou continuar, com certeza. Esse programa é todos os dias. Isso, né? de segunda a sexta, às 10h30 da manhã. O nome do programa? É Oi, Oi, Oi com Mafê. Porque também isso foi outra coisa, né? Os paulistas me transformaram em Mafê, né? Porque o paulista tem mania de abreviar nome. E quando eu comecei, disse, podemos te chamar de Mafê? Maria Fernanda, né? As duas primeiras siglas. Digo, claro, as sílabas. Digo, claro, aí virou Mafê e eu uso o bordão. Eu abro o programa Oi, Oi, Oi. Então virou Oi, Oi, Oi com Mafê. É um programa de entrevista. Eu assisti agora a tua entrevista no DCM agora, né? Falando aí do pós-eleições, né? E era impressionante ali o pessoal de vários estados ali que são fãs da Mafê. Né? E o pessoal falando ali e elogiando também, né, a questão ali, né, das eleições, enfim, dessa caminhada e também esse trabalho, né, teu enquanto jornalista, essa visibilidade nova, né, através do canal, acho que também te ajudou para essa construção agora dessa eleição também, né? Não, com certeza, e também de formação, né, Ruba? Porque a gente, para estar na política, é importante a gente entender como funciona a política, e não estou falando de politicagem, estou falando de política mesmo. Certo. Desde o sistema eleitoral, desde como se movimentam os diversos espectros políticos, a esquerda, o centro, a direita, né? Quais são os interesses, quais são as pautas que cada setor representa, as disputas, né? Então, assim, tudo isso para mim é uma super formação. Eu passo todos os dias analisando o cenário político nacional, né? Vendo os movimentos do governo Lula, do governo estadual, enfim, né? Quais são os caminhos, né? Alternativas. Então, isso também contribui para a minha atuação política aqui, para além da visibilidade, né? Claro. Bem preparada, né, para isso. Se tiver que marcar uma audiência com o prefeito Rogério, você vai? Com certeza. Você Não, pretende com certeza. gestionar junto ao prefeito Rogério? Com certeza, até dentro porque... da nossa comunidade? Claro, até porque passadas as eleições, o prefeito representa toda a nossa cidade e eu também represento toda a comunidade de Jaguarão. É claro que um vereador, ele tem mais essa questão dos nichos do que um prefeito, né? O prefeito é eleito o prefeito da cidade, o vereador também tem essa prerrogativa
prerrogativa, né, de defender a comunidade, a cidade como um todo, mas também tem os nichos. As pessoas me escolheram o Lisandro, escolheram o Lindolfo, escolheram por nichos de atuação e de representação. Então, o vereador tem mais essa questão de também atender os nichos que representa, mas é claro que eu vou estar me reunindo com o prefeito. A minha ideia é que a gente construa junto, porque o nosso interesse é que Jaguarão avance como um todo, que seja uma cidade boa para todo mundo, né? A questão dos problemas domésticos da nossa cidade, na infraestrutura, você pretende também lutar por isso? Com certeza, até porque quando a gente trata de dignidade, de direito, a gente trata dessa questão de infraestrutura, né? Uma demanda muito grande, mas aí eu te digo, aí é dentro dos limites que os vereadores têm para trabalhar, né? Mas essa questão da infraestrutura mesmo, dos bairros, do calçamento, do barro, o quanto isso da questão do saneamento, né? Das valetas, da limpeza urbana, isso atinge diretamente a dignidade das pessoas, porque as pessoas muitas vezes não conseguem sair para trabalhar sem chegar embarrado até o joelho, as crianças não conseguem ir na escola, né? Então, com certeza, eu vou estar atuando no sentido de sempre estar supervisionando, fiscalizando, cobrando e trabalhando em conjunto com o município no sentido de captação de recursos para essas áreas de interesse, né? Que eu acho que é dentro do que um vereador consegue fazer, né? No sentido de acompanhar, fiscalizar, ouvir a comunidade, a demanda, repassar a demanda e buscar dentro do nosso papel ali o que puder para fortalecer nesse sentido. A questão até de procurar e gestionar junto a deputados estaduais, federais, emendas para o município também. Isso. Quando tu esteves no mandato, também já articulasse emendas, né? Sim, R$400 mil com a deputada Maria do Rosário passaram diretamente pela minha articulação, fora, claro, toda a articulação da bancada do PT. Mil? Sim, foi 100 mil para o CREAS, depois foi 100 mil para o Conselho Tutelar, porque, que nem te falo, das minhas áreas de atuação, né? Eu defendo muito o Sistema Único de Assistência Social, então foi as minhas primeiras emendas. Veio 100 mil para a Casa do Estudante na Unipampa, que também eles estavam sem essa estrutura para poder que os estudantes permanecessem na Unipampa, né? E 100 mil para a economia solidária, que ainda está para esse ano, né? Ainda está rolando essa emenda para ser liberada. 400 mil. Isso. Tá. Tem ligação com outros deputados aí para atuar junto com você no seu mandato? Eu tenho uma relação muito forte, como eu falei, com a Maria do Rosário, uma deputada que eu tenho contato direto. O Leonel Hadi no Estado, agora, essa semana mesmo, a gente já está articulando uma emenda de 100 mil também para os bombeiros, que foi encaminhada pelo Leonel Hadi aqui para o governo do Estado, né? Os bombeiros têm uma demanda por conta dos equipamentos, que são muito precários, então a ideia é que 100 mil seja para compra de equipamentos, aí uma lista diversas de várias coisas que os bombeiros precisam. Então, esses deputados eu atuo diretamente assim, de ligar, se eu ligar para eles me atenderem. E os outros a gente tem relação enquanto partido, né? O próprio Alexandre Lindemeyer, o Zé Nunes, que são deputados presentes aqui, a deputada Reginete também tem uma relação direta com a assessoria dela. Então, é um leque muito amplo de deputados do Partido dos Trabalhadores que a gente tem relação, né? Mas a Maria do Rosário e o Rádio são deputados que eu tenho um contato mais direto, digamos assim. Mais afinidade. Isso, assim. isso. Maria Fernanda, tem alguma coisa mais, Fernanda? Não, estava acompanhando aqui, né, do pessoal que estava comentando, as pessoas aqui, né, te parabenizando aqui, estava acompanhando, né, falando aqui das mensagens. Até de Pelotas temos mensagem do colega Cauê lá, de um jornalista. E que ele é daqui, né? Que é daqui, né, o pessoal aí, o pessoal falando. E aí, o pessoal aqui também, o povo do carnaval, né? Também foi a questão da cultura, né? Que a Maria Fernanda Isso, queria falar sobre isso, assim, essa questão das emendas, por isso que eu digo, né? A gente tem que trabalhar também com os nichos e com as organizações que a gente já trabalha no dia a dia, né? Porque, assim, independente de mandato, eu sempre tive envolvida com o movimento negro, como a Fernanda falou, né? Agora tem o coletivo Rosas Negras, mas o próprio Clube 24, o Ilê da Mãe Nis, todas essas ações sempre estiveram na minha trajetória política, independente de mandato, né? Na minha construção da minha trajetória política e de acreditar que a nossa luta também passa por uma luta antirracista.
e eu vou seguir de mãos dadas com essa comunidade, trabalhando para que a gente possa ampliar e potencializar essas ações. E a questão do carnaval tem uma demanda muito grande que eu espero conseguir contribuir junto com as escolas de carnaval, que é o barracão lá, que é um lugar para as escolas terem os seus materiais, para ensaiarem, para poderem produzir carnaval o ano inteiro, porque a maioria das escolas não consegue ter uma sede permanente, tem sempre esse problema, não consegue manter o seu acervo, né? Poxa, a gente teve a Estrela perdeu quanta coisa, a própria Palestina perdeu a sede. Então, assim, esse é um compromisso que eu quero estabelecer da gente. Como seria esse barracão? Eu participei o ano passado de uma reunião com as escolas na Semana da Consciência Negra, e elas têm uma ideia de ter um espaço, uma sede coletiva num terreno que abarque as 3 escolas, né? O terreno poderiam ser doados pelo município. Isso, e a gente conquistar emendas para construir os barracões. Isso. Então, assim, essa é uma tarefa que eu me coloco à disposição. Eu quero trabalhar com o povo do carnaval, eu quero potencializar que o mandato consiga, de alguma forma, seja através dessas relações de emenda, né, ou dessas outras relações tantas que a gente tem, né? A Fernanda sabe aí, com tanta gente que trabalha com a cultura, Daniel Amaro já me ligou, enfim, tanta gente que tem relação com o carnaval, a partir da nossa experiência aqui da cidade, mas potencializar isso, né? De ter o carnaval o ano inteiro, que nem a gente diz, né, que as escolas de samba consigam cumprir esse papel, que já fazem esse papel social, né, de formar músicos, desenhistas, né, estilistas, quem trabalhe com confecção de roupas. Tudo isso passa pelas escolas de samba e eu espero que a gente consiga também desenvolver esse trabalho de forma conjunta. Ainda voltando uma questão até que me perguntaram aqui, a questão das crianças, mulheres e os idosos. Existe ainda a possibilidade de você gestionar junto aos idosos? Eu acho. Esse lado social? Sim, sim, sim. É que, claro, quando eu falo mulheres e crianças é justamente no foco, né? Mas como eu falo da política de cuidados, inclui os idosos, né? E a gente sabe... A política de cuidados. Isso, de cuidados. Mulheres, crianças e idosos. Isso, e a comunidade em geral. Porque quando a gente cuida desses setores, que são os mais vulneráveis na sociedade, a gente acaba cuidando... Primeiro que a gente tira um peso, o Estado cumpre com o seu papel de respaldar a política de cuidados. Então, a gente tira peso, por exemplo, daquele familiar que tem que se virar em trabalhar e tem um idoso lá que não tem... Que geralmente são mulheres. E que geralmente são mulheres. Né? Então, tu tira o peso daquela mulher que já cria uma criança sozinha, que cuida da mãe que ficou idosa, ou do pai, enfim, daquele idoso, que tem que trabalhar fora para ter o sustento. Se tu tem uma política de cuidados estruturadas, tu tira a sobrecarga dessa mulher, então tu já torna uma vida melhor e consegue garantir que o Estado garanta os direitos da pessoa idosa, das crianças. Porque a gente está falando aqui, não estamos inventando a roda, nós estamos falando de garantia de direitos que já estão na Constituição, estão no ECA, estão no Estatuto do Idoso. O que a gente precisa é ter uma estrutura pública que dê conta de garantir que esses direitos sejam efetuados, né? Nós temos moradores de rua. Sim. Moradores de rua. São vários, não é 1, 2, 3, são vários moradores de rua. Sim, olha o resultado de uma precarização da vida, né? Hoje a gente vem de uma... Eu acho que a gente precisa também, e esse é outro desafio, conectar Jaguarão com o resto do Brasil. A gente não é uma ilha, né? Então, muitas das coisas que acontecem porque nós tivemos, num período recente, uma desestrutura de políticas nacionais que vinham começando a se consolidar. O SUAS mesmo não tem o mesmo tempo que o SUS. O SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, tem 10 anos, um pouco mais. E foi desmontado no período passado do governo Bolsonaro. Então, tudo isso acaba incidindo na falta de assistência social na cidade, né? Na diminuição do Bolsa Família, na diminuição dos outros benefícios sociais, na questão do salário mínimo, que diminuiu, da precarização do trabalho. Nós tivemos uma reforma trabalhista no período do Temer que desmontou os direitos trabalhistas. Então, mesmo as pessoas que têm carteira assinada, elas hoje ganham pouco, porque o salário mínimo se desvalorizou muito, elas têm uma demanda muito alta de trabalho. Por exemplo, tem uma demanda dos trabalhadores, e que já é uma discussão nacional, mesmo que tímida, que é da escala 6x1, né? Ou seja, as pessoas trabalham de segunda a sábado, elas têm só um dia de descanso, teoricamente, que de descanso não é nada, porque a gente sabe que chega em casa, tu tem que arrumar a casa, tu tem que ver a lição dos filhos que ficou acumulada, tu tem tantas outras tarefas. Então, debater tudo isso,
que também não vá prejudicar quem empreende, quem emprega. Então, isso são tarefas que a gente precisa discutir, porque são uma política nacional, mas que incide diretamente na nossa vida aqui na nossa cidade, né? Certo. Maria Fernanda Passos, queremos agradecer a sua presença, a sua visita aqui nesse bate-papo bem informal que estamos realizando com todos os vereadores eleitos, e deixo aí para você as suas considerações finais. Ruba e Fer, eu que quero agradecer esse espaço, estou muito feliz que a gente conseguiu bater esse papo. Vocês fazem um trabalho fundamental, acho que a comunicação comunitária, eu venho dessa base da comunicação comunitária, a Fer também teve essa experiência, a gente trabalhou na Rádio Com em Pelotas, e não estou falando nem de rádio comunitária, estou falando de comunicação comunitária no sentido de comunicar as coisas da cidade, né? Vocês são uma voz da nossa comunidade, muitas vezes todas essas questões desse diagnóstico de assistência social passam por aqui, quantas pessoas vêm com demandas, né, Ruba? A questão da saúde também. Então, assim, vocês são fundamentais nesse processo. Eu espero que também possamos trabalhar juntos nesse sentido, né? Vocês levantam um diagnóstico e a gente da Câmara busca responder essas demandas e trabalhar de forma conjunta. Então, contem comigo, viu? Estaremos juntos. E a comunidade de Jaguarão também pode contar comigo, com o mandato, com a bancada do Partido dos Trabalhadores, que estaremos de mãos dadas nessa caminhada. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Valeu, viu? Sucesso, parabéns. Maria Fernanda Passos, eleita pelo PT, 528 votos. Dá um abraço. Boa sorte, querida.